O Brasil, o país do futuro que está sempre há 10 ou 20 anos de se tornar um país de primeiro mundo. Futuro esse que não chega, não é mesmo? Entre todos os velhos discursos que conhecemos, a bola da vez é a reforma tributária que está sendo colocada em vigor, supostamente para simplificar as coisas. Mas afinal, o que muda com essa reforma? E será que dessa vez as coisas vão melhorar ou piorar? Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Johnny, escrito por Sabedoria Argumentativa, revisado por historiador libertário e narrado por Gordinho Caipira. Não é novidade para ninguém que há muito tempo o Brasil sofre com um sistema tributário cada vez mais complexo e oneroso. Isso afeta tanto a maior parte da população quanto os empresários em geral, que enfrentam diariamente taxas abusivas e uma carga tributária muito alta. Esses impostos aparecem de forma indireta, por meio de tributação sobre o consumo, mas também de forma direta, através de impostos de renda, impostos sobre lucros e diversos outros tributos criados ao longo de diferentes governos e lideranças políticas. A grande jogada que mantém as aparências dentro do jogo democrático é justamente a eterna promessa de mudança, reforma, inovação e eficiência, tanto no aparato político quanto nas leis. Essas promessas vão desde o suposto combate definitivo à corrupção, algo que a essa altura muitas pessoas já consideram inerente à própria estrutura estatal, até discursos de modernização econômica que raramente entregam os resultados prometidos. A promessa da vez, agora, é que a nova reforma tributária vai simplificar as coisas. Aprovada em 2023, no início do mandato de Lula e sancionada no ano passado, a reforma tributária tem como principal premissa acabar com o verdadeiro manicômio que se tornou a legislação tributária brasileira. O Brasil possui uma carga tributária comparável à de muitos países europeus, porém apresenta um nível de desenvolvimento semelhante ao de boa parte da América Latina. Esse paradoxo econômico é justamente o que ficou conhecido como Custo Brasil, embora o discurso oficial carregue com orgulho as palavras simplificação e modernização. A reforma representa na prática a substituição de 4 tributos diferentes por um sistema dual, a CBS na esfera federal e o IBS na esfera estadual e municipal. A proposta busca separar o imposto no momento da compra, reduzindo o papel das empresas privadas na administração do fluxo de caixa e centralizando ainda mais o controle financeiro nas mãos do governo. No sistema atual, empresas e vendedores ainda mantêm o valor arrecadado antes de realizar o repasse ao governo. Porém, com a nova reforma, o Estado passará a receber primeiro, deixando o restante para que os empresários sobrevivam da maneira que puderem. Isso aumenta ainda mais o risco de falências generalizadas, principalmente caso a carga tributária continue aumentando ao longo dos próximos anos. Inclusive, diversas empresas já enfrentam dificuldades financeiras antes mesmo da reforma entrar plenamente em vigor. Empresas conhecidas como Grupo Pão de Açúcar solicitaram recuperação judicial, assim como várias outras companhias espalhadas pelo país. Muitos atribuem esse cenário tanto ao aumento contínuo dos impostos quanto à forte ingerência na economia durante o governo Lula, que só tem criado mais problemas e aumentado a insegurança jurídica do país. Portanto, reter o dinheiro diretamente da fonte representa um experimento fiscal praticamente sem precedentes na história nacional. Apesar de toda a propaganda apresentar a reforma como algo simples e eficiente, existe uma verdade inevitável. Quem mais sentirá os efeitos desse novo sistema tributário será o próprio cidadão comum, especialmente o pagador de impostos. Sempre que surgem reformas tributárias, aumentos de impostos ou supostas simplificações nas leis fiscais, o resultado costuma seguir o mesmo padrão. Ao contrário do que afirmam figuras políticas como Haddad, Lula ou Janja, quem paga a conta, no final, é o lado mais fraco, o povo trabalhador que cria riqueza no mercado e muitas vezes sobrevive com pouco. Empresas médias e pequenas, que operam continuamente no prejuízo, quebram. Por isso, a alternativa mais comum encontrada pelo setor privado é repassar os custos ao consumidor por meio do aumento nos preços e, em muitos casos, da redução de funcionários. Isso inevitavelmente afeta famílias inteiras, aumentando o desemprego, a pobreza e a insegurança econômica, justamente problemas que o governo socialista afirma querer combater. Tudo isso vem acompanhado de um novo sistema tributário, cuja implementação já começou com a CBS, enquanto o IBS deverá entrar completamente em vigor nos próximos anos. O
O resultado é um aumento expressivo no número de artigos e normas relacionados ao tema dentro do Código Tributário Nacional. Para se ter uma ideia, essa reforma possui 3 vezes mais artigos sobre tributação do consumo do que todo o sistema tributário originalmente aprovado na Constituição de 1988. Esse aumento de normas regulatórias não é um simples capricho burocrático vindo de Brasília. Trata-se de um aumento real nos custos de conformidade para todos os pagadores de impostos, que já convivem diariamente com uma carga tributária extremamente elevada. Portanto, sim, meus caros telespectadores, a tendência é que o cenário fique ainda pior se nada for feito para mudar o que está aí. Isso acontece porque a longa transição para o novo regime tributário obrigará as empresas a conviverem simultaneamente com 2 sistemas tributários paralelos durante anos. Na prática, isso criará uma enorme sobrecarga administrativa, dificultando ainda mais as operações das empresas brasileiras. Esse processo tende a criar um monstro burocrático ainda maior do que o atual. Empresas precisarão investir cada vez mais em tecnologia, contabilidade especializada e assessoria jurídica apenas para conseguir acompanhar as mudanças de legislação e sobreviver diante do crescimento contínuo da máquina estatal. O mais curioso é que essa reforma nasceu justamente com o discurso de simplificar as normas tributárias e facilitar a vida da população. Porém, ela acaba esbarrando em algo que muitos críticos consideram inerente à própria natureza do Estado: a tendência constante de expansão, aumento de poder e ampliação de controle burocrático sobre a sociedade. Apesar de parecer contraditório que uma reforma criada para ajudar possa gerar consequências potencialmente desastrosas, isso não é novidade para os libertários. Desde o século passado, diversos pensadores, defensores do livre mercado, como Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Friedrich Hayek, alertam sobre os perigos de concentrar poder demais nas mãos do Estado e permitir o crescimento contínuo da burocracia estatal. A grande verdade, segundo essa visão, é que o Estado tende a crescer lentamente, utilizando como justificativa a proteção da liberdade e a garantia da segurança mínima aos cidadãos. Contudo, ao atingir determinado tamanho, ele passa a sufocar a própria sociedade que afirma proteger. Isso pode ocorrer por meio de crises econômicas, guerras, revoluções ou decisões políticas cada vez mais irracionais e imprevisíveis. E lembre-se, os políticos do poder sempre vão usar desculpas e justificativas de que a nova política da vez é para o seu bem ou a sua segurança. É típico de socialistas usarem ideias coletivas de bem e interesse coletivo ou proteção da nação para defender o agigantamento do Estado e a centralização do poder. A própria defesa filosófica da existência do Estado nasce das ideias de 2 pensadores importantes, John Locke e Thomas Hobbes. Enquanto Hobbes acreditava que a natureza humana é inerentemente violenta e que, portanto, seria necessária uma autoridade superior para mediar conflitos, Locke argumentava que o Estado surgiu a partir de um acordo racional entre indivíduos livres para proteger direitos básicos e inalienáveis, como vida, liberdade e propriedade. Porém, vale a pergunta: você se lembra de algum momento em que assinou um contrato abrindo mão de parte da sua liberdade em troca de proteção estatal? Muito provavelmente não. Além disso, muitos críticos do sistema estatista, sobretudo pensadores libertários como Hans Hermann Hoppe e Rothbard, defendem que a cobrança compulsória de impostos se assemelha a uma forma de roubo institucionalizado. Nesse caso, o debate não gira apenas em torno do valor cobrado, mas principalmente sobre o princípio da coerção envolvido no processo. O fato é que os agentes do Estado frequentemente utilizam jargões técnicos, discursos populistas e linguagem complexa para justificar políticas que, na prática, beneficiam principalmente uma pequena elite burocrática e política. Essa casta burocrática sobrevive tanto da ignorância técnica da população quanto da dependência financeira das massas. Ao centralizar o fluxo de caixa nacional por meio de instituições como a Receita Federal, a Casa da Moeda e o Banco Central, o Estado amplia gradualmente seu controle sobre a liberdade financeira dos indivíduos. No entanto, muitos argumentam que a tecnologia avança mais rapidamente do que a capacidade de controle da burocracia estatal. Enquanto o sistema tributário se torna cada vez mais complexo, uma nova geração de empreendedores e investidores desenvolve ferramentas descentralizadas e alternativas econômicas paralelas ao controle governamental. Quando as pessoas entendem as regras do jogo, deixam de ser apenas peças passivas e passam a agir de forma mais estratégica dentro da sociedade. Por fim, devemos lembrar que a liberdade sempre está a apenas uma geração de distância de desaparecer. Ela não é transmitida geneticamente nem garantida de forma permanente.
precisa ser constantemente protegida, exercida e defendida para continuar existindo. E é por isso que os trabalhos de economistas e filósofos políticos, como os já citados Mises, Rothbard e Hayek, são de enorme importância para termos um embasamento tanto moral quanto científico para defender a verdade e a liberdade. Assim como uma sociedade não se transforma em uma ditadura da noite para o dia, o Estado também não desaparece instantaneamente. Ainda assim, para muitos defensores da liberdade individual, a busca por uma sociedade mais livre continua sendo um objetivo permanente e inevitável. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!